Hoje vou resolver mais uma questão que caiu na prova da Embrapa, na última prova, cargo de pesquisador, área 1. E esta é uma questão que trata de estatística. Nós temos aqui uma tabela de frequências e duas perguntas relacionadas a esta tabela. Bom, a tabela ilustra classificação por peso em gramas de uma amostra com 35 peixes. Considerando essas informações, julgue os seguintes itens. O valor que se deve associar à terceira classe da tabela é de 15 gramas? Bem, vamos ver aqui. Nós temos 2, 4, 6, 8 classes. A terceira classe é a terceira linha. Normalmente, o valor associado a uma classe em uma tabela de frequências é o ponto médio desse intervalo. Então, vamos fazer o seguinte. Para essa classe, vamos considerar o ponto médio, vamos fazer a média entre 10 e 15, ou seja, 10 mais 15 dividido por 2. Ao fazermos esse cálculo, 10 mais 15, 25, dividido por 2, nós teremos 12,5. Logo, esta resposta, ou melhor, o comando dessa questão está errado. E para esta questão em particular, ou este item, o número 34, não há mais o que fazer, é apenas este cálculo. Já para a número 35, aí nós temos que fazer um cálculo um pouco mais elaborado. A média dos valores agrupados é igual a 15,35 gramas. Bem, é possível que em alguns materiais de consulta ou mesmo online vocês encontrem a fórmula para o cálculo da média dos valores agrupados assim representada. Algo desse tipo, algo muito parecido. Parece uma representação um pouco complexa, né? Mas ela nos diz basicamente que para encontrar essa média pedida, a média desses valores agrupados, precisamos multiplicar cada um desses pontos médios, então teríamos que calcular os demais pontos médios associados a cada um desses intervalos, multiplicá-los pelas respectivas frequências e depois dividi-los pelo somatório das frequências. Parece complicado mesmo, né? Mas vamos simplificar tudo isso. O que vocês precisam entender é que esse valor, essa nova média que iremos calcular, é basicamente uma média ponderada. Nós iremos fazer a média ponderada dos pontos médios, sendo que neste caso as frequências serão os pesos. Mais uma vez, essa representação nos indica que nós temos que trabalhar com a média ponderada e os pesos a se considerar serão as frequências. Pensando assim fica mais fácil. Se você já sabe utilizar a expressão para média ponderada, é bem simples realmente. Então, é isso que nós vamos fazer, tentando evitar ao máximo essas complicações. Mas vamos lá. Chegando agora à parte matemática. Então, precisamos obter inicialmente cada um desses pontos médios, que seria esse valor que vamos chamar de xi. Bem, calculando aqui a média, 0 mais 5, 5, dividido por 2, 2,5. E eu já vou colocando aqui os valores, vocês podem conferir depois para nós não perdermos muito tempo. 15 dividido por 2, 7,5. Aqui nós teremos 17,5, 22,5, 27,5, 32,5 e 37,5. Então, lembrando que nós iremos fazer agora uma média ponderada. Para facilitar, nós podemos criar aqui uma outra coluna e já colocar o resultado do produto desses pontos médios pelos seus respectivos pesos, que são a frequência, suas respectivas frequências. Então, a gente vai colocar aqui uma coluna dos pontos médios vezes as frequências. E aí nós teremos os valores: 8 vezes 2,5, 2 vezes 7,5 e assim por diante. Como eu já tenho esses valores aqui calculados do lado, já vou colocar também os resultados. Ok, então agora vamos fazer o último cálculo, a montagem final. Nós temos, portanto, já cada um dos pontos médios multiplicados pelos seus pesos, iremos somar esses valores e dividi-los pela soma dos pesos, ou seja, pela soma das frequências. Opa, que na verdade é aqui, esta coluna. Bom, aqui fica fácil. Nós temos aqui 10 mais 10, 20, com mais 14, 34, mais 1, 35. Então, no denominador, o valor será 35, o valor a ser dividido. Agora, somando todos esses
termos, o resultado obtido será 537,5. Então, a fim de se verificar o comando da número 35, da questão, o item 35, nós iremos fazer esta divisão. Em uma divisão com decimais, nós podemos eliminar a vírgula, desde que completemos o outro lado com um zero. Uma casa decimal, um zero. Então, aqui vamos dividir 5.375 por 350. Começamos, então, só mudar aqui a cor. Vamos começar com 1. 1 vezes 350, 350. Para 537, 7. Vamos pedir aqui emprestado. 1, 13 menos 5, 8. 4 menos 3, 1, 187. Baixando 5, temos agora 1.875. Será um número maior. Como eu já fiz o cálculo paralelamente, eu já sei que esse valor a ser encontrado será o número 5. Então, 5 vezes 350, 5 vezes nada, nada, 5 vezes 5 são 25 a 2, 5 vezes 3, 15, 2, 17, 1.750. Fazendo-se a diferença, 5, 7 menos 5, 2, 8 menos 7, 1. Poderíamos parar por aqui, mas queremos um resultado mais preciso. Então, agora, acrescenta-se um zero e uma vírgula. Próximo número será o número 3. 3 vezes nada, nada. 3 vezes 5 são 15 a 1. 3 vezes 3, 9 e 1, 10. E aqui nós temos 0, 0, 2. Mais uma vez, para deixar o resultado com as duas casas decimais, vamos completar com um zero. O próximo número agora será o 5. 5 vezes 350, 1.750. Fazemos mais uma vez a subtração, 0, 10 menos 5, 5, 10 menos 8, 2, 2 menos 2, 0, 250, mais um zero a ser acrescido apenas para vermos qual será o próximo número. Mas agora acontece uma coisa importante. Se nós dermos continuidade até a terceira casa decimal, o próximo número a ser obtido será o 6, pois 6 vezes 350 obtemos 2.100. E ok, aqui nós já podemos parar, né, que a diferença será igual a 400. Mas observem que se nós levarmos em conta alguns princípios de arredondamento, para pegarmos um número com apenas duas casas decimais, esse valor a ser considerado deveria ser 15,36 e não 15,35, já que o 6 é um número maior do que 5. Então, para que ele possa ser desconsiderado, nós acrescentamos uma unidade ao número vizinho, no caso o 5, que passa a ser 6. Tá? Isso considerando, como dito, alguns princípios de arredondamento do ponto de vista estatístico. Se isso for de fato levado em consideração, nós iremos marcar também essa opção como sendo errada. Tá? Mas o que acontece? Pelo que eu observei, no gabarito, à época, essa questão foi anulada, talvez por conta desse arredondamento. Provavelmente aí uma pequena falha na elaboração da questão. Mas, de qualquer modo, o que eu queria mostrar a vocês eram justamente esses procedimentos para a resolução dessas duas questões. Tá? Então, a primeira, bem mais simples, um cálculo direto, apenas para se encontrar o valor associado a uma determinada classe, seu ponto médio, mas para encontrar a média dos valores agrupados, é preciso calcular os produtos de cada um dos pontos médios pelas suas respectivas frequências e depois calcular uma média ponderada, considerando esses produtos obtidos, dividindo-os pela soma das frequências, que no caso nós consideramos como sendo os pesos deste cálculo de média ponderada. E é isso aí, espero que tenham gostado de mais essa aula. Vou deixar na descrição do vídeo alguns itens de referência para que vocês possam entender um pouco mais este assunto. Até a próxima!